Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamburupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalopataruvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacacharya Astotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Srimad Bhagavatam, do Jaiva Dharma, capítulo 19, Abhideya, ou seja, o processo para se alcançar a perfeição. Então, nós lemos na última aula os diferentes resultados das práticas de Bhakti, dos estágios de Bhakti, ou seja, os dois resultados de Sadhana Bhakti, que é Kleshagni e Shubhada, os dois resultados de Bhava Bhakti, que é Moksha Lagutakriti e Sudurlabha, e os dois resultados de Prema Bhakti, que são Sandrananda Visheshatma e Shri Krishna Akarshini. E agora então, Vijay ele perguntou para Babaji Maharaj como Bhakti destrói, né, os kleshas, né, ou as misérias. Então, Babaji Maharaj ele responde: existem 3 tipos de kleshas, né? O próprio pecado, a semente do pecado, Papabidya, e a ignorância, Avidya. Então, depois ele explica, né, essa interação, como as pessoas que recebem Bhakti, né, Shuddha Bhakti nos seus corações, elas naturalmente eliminam todas essas diferentes kleshas. Tá? Então é por isso que Bhakti é chamada de Kleshagni, ou seja, aquela que destrói todas as misérias na forma dos pecados. Né? Os pecados é que geram os sofrimentos para nós. Tá? Então agora o Vijay pergunta, como Bhakti é Shubhada? Shubhada significa aquilo que concede todas as auspiciosidades. Então Babaji responde, neste mundo todos os tipos de afetos
Todas as boas qualidades são todos diferentes tipos de prazeres considerados como Shubha, ou auspiciosos. Aquele em cujo coração Bhakti pura se manifestou está dotado das 4 qualidades: humildade, compaixão, estar livre do orgulho e também ter a capacidade de honrar os demais apropriadamente. Essas são as 4 qualidades principais de Bhakti. Humildade, compaixão, estar livre do orgulho e saber honrar a todos, né, apropriadamente. Por essa razão, o mundo inteiro concede bênçãos a esta pessoa. Todos os tipos de sadgunas estão automaticamente manifestados no devoto puro. Sadgunas seriam o quê? As qualidades puras, né? Bhakti é capaz de dar todos os tipos de prazer. Se alguém deseja, ela pode dar também desfrute material, né? A felicidade de se fundir no Brahman, Nirvishesha Brahma Sukha, todos os tipos de poderes místicos, gratificação dos sentidos e liberação. Bhakti concede tudo. Então o Vijay disse, pergunta, como Bhakti faz com que o sentimento o prazer da liberação impessoal se torne insignificante, que é o próximo Moksha Lagutta Kriti. Babaji responde, se até mesmo um pouquinho de amor, né, pelo Senhor Supremo, Bhagavat Rati, se manifestar no coração de alguém, Dharma, Artha, Kama e Moksha naturalmente se tornarão insignificantes. Muito bem, então a próxima. Vijay pergunta, e por que é dito que Bhakti é raramente alcançada, Sudurlabha? Babaji diz, esse assunto deve ser compreendido com muito cuidado. Bhakti permanecerá inacessível enquanto você estiver praticando, né, o serviço devocional de maneira inapropriada. Mesmo que você se ocupe por milhões e milhões, né, em milhões e milhões de práticas espirituais, né, como sadhana. A parte disso, Bhakti Devi satisfaz a maioria das pessoas com apenas liberação impessoal. Ela não concede Bhakti, ao menos que ela veja que o praticante é altamente qualificado. Então é por esta razão que Bhakti é raramente alcançada. O sadhana do cultivo de Jnana definitivamente leva até a liberação na forma de fundir-se no Brahman não dual, que é a própria forma do conhecimento. É também fácil de obter a gratificação dos sentidos materiais pela execução de atividades piedosas, como yagya, né, e etc. No entanto, se você não pratica Bhakti Yoga, você não consegue alcançar Bhakti por Sri Hari, mesmo após praticar milhões de práticas espirituais. Ou seja, o que ele quis dizer é o seguinte, a gente sabe, né, pelo Bhagavad Gita que quem concede os resultados dessas outras práticas, como Jnana, Karma, etc., adoração a semideuses, é o próprio Krishna. Ou seja, é Bhakti. E que Bhakti, e que essas práticas elas só funcionam quando atreladas a Bhakti. Só que Bhakti pura só será alcançada através da prática de Bhakti pura. Então, não adianta você querer fazer uma prática misturada de Jnana Mishra Bhakti ou Karma Mishra Bhakti e achar que você vai alcançar Bhakti pura. Não vai. Mesmo que a sua intenção seja Bhakti pura e não essas duas outras metas, né? Jnana e Karma. Tá? Então, por isso que Babaji disse,
Bhakti vai conceder, em sua grande maioria das vezes, liberação impessoal e gratificação dos sentidos, né? Porque é o que as pessoas merecem, quer elas queiram, quer não, tá bom? Então agora o Vijay pergunta, e por que Bhakti é descrita como Sandrananda Visheshatma, ou seja, com uma forma superlativa de bem-aventurança? E o Babaji responde, Bhakti é a felicidade espiritual eterna. E é por isso que a execução de Bhakti coloca, né, nos coloca dentro de um oceano de bem-aventurança. Se você combina todos esses tipos de prazeres mundanos, né, e adiciona o prazer de se fundir no Brahman, que seria a negação do mundo material, e multiplica todos eles por 10 milhões de vezes, o prazer resultante ainda assim não pode ser comparado com uma gota do oceano da bem-aventurança do serviço devocional. O prazer material, ele é extremamente trivial. E o prazer que surge de mukti, ele é seco, né? É algo, né, árido. Mas ambos prazeres são diferentes, né, em sua natureza, né, da bem-aventurança do mundo espiritual. Ninguém pode comparar essas duas coisas, mesmo que estejam juntas, né, com Bhakti. Portanto, aqueles que desenvolveram algum gosto pela bem-aventurança de praticar Bhakti encontram prazer, percebem que o prazer de fundir-se no Brahman é completamente insignificante, assim como aquele pouco de água que fica dentro da pegada de uma vaca, né? Ou seja, ele logo evapora, né? Apenas aqueles que experimentaram este prazer podem entender o que ele é. Outros não podem nem mesmo falar sobre isso. Então Vijay pergunta, e como Bhakti é capaz de atrair o todo atrativo Shri Krishna Akarshini? Babaji responde, Shri Krishna, acompanhado de todos os seus amados, torna-se atraído e controlado pela pessoa em cujo coração Bhaktidevi apareceu. Krishna não pode ser controlado ou atraído por nenhum outro processo. Então Vijay pergunta, se Bhakti é tão potente, né, sublimemente potente, por que aqueles que estudam muitos shastras não conseguem alcançá-la? Babaji responde, Bhakti e Shri Krishna estão para muito além dos limites materiais. Então a inteligência humana não pode alcançá-los, porque ela é grosseira e limitada. No entanto, pode-se facilmente entender a essência do serviço devocional se desenvolvermos, né, o mínimo de gosto pela influência, né, de atividades piedosas acumuladas no passado. Ninguém, além das divas mais afortunadas, podem compreender Bhakti Tattva. Então Vijay pergunta, por que a lógica material ela é insignificante? Babaji responde, a lógica ela não tem as qualidades necessárias para se entender os prazeres espirituais. É dito, Naisha Tarkena Matir Apaneya Prokritani Neiva Sugyanaya Prashta, do Katha Upanishad 1.2.9. O verso diz, meu querido Nachiketa, não é apropriado usar argumentos para destruir a sabedoria sobre a verdade absoluta que você acabou de receber. É também dito, Tarka Pratistanat, lógica é inútil para estabelecer qualquer substância real. Por quê?
O que uma pessoa estabelece por lógica, né, e argumentos hoje, um lógico mais perito no futuro poderá refutá-lo. É por isso que é dito que lógica ela não é, inspira respeito, né? Todas as declarações do Vedanta estabelecem que lógica não pode explicar assuntos espirituais. Então Brajanata diz: existe algum estágio de Bhakti entre Sadhana Bhakti e Prema Bhakti? E Babaji responde: sim, certamente. Existem 3 estágios de desenvolvimento de Bhakti: Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti e Prema Bhakti. Então Brajanata pergunta: quais são as características de Sadhana Bhakti? E Babaji responde: Bhakti é apenas uma. As diferenças estão entre apenas os diferentes estágios de desenvolvimento. Enquanto enquanto Bhakti for executada por uma alma condicionada através dos seus sentidos, então ela é chamada de Sadhana Bhakti. E o Brajanata pergunta: você explicou que Prema Bhakti é um humor eternamente perfeito, Nitya Siddha Bhava. Então, por que é necessário praticar para obter este sentimento que já é eternamente perfeito? Essa é uma pergunta muito comum, né? E Babaji então responde: Nitya Siddha Bhava, ou seja, este sentimento eternamente perfeito, não é, na verdade, algo que possa ser conquistado por outros meios, né? Ou seja, ele não pode ser produzido, né, pelo sadhana. O sadhana é o nome dado para a prática, né, de manifestar bhava no seu coração. Ou seja, ele não vai produzir bhava, ele vai ajudar a manifestar aquilo que de fato já está no seu coração. Enquanto ela não está manifestada no coração devido às coberturas, né, ou seja, as camadas, né, de impurezas presentes, então você deverá executar sadhana. Na realidade, este bhava, ele é nitya siddha, ele está eternamente presente no coração. Então Brajanata diz: você poderia explicar este princípio um pouco mais elaboradamente? E Babaji responde: certamente Prema Bhakti é nitya siddha, ou eternamente perfeito, porque ele é uma manifestação da potência interna de Bhagavan, mas ele não está evidente no coração das almas condicionadas. A prática espiritual, o sadhana, consiste de esforços do corpo, da mente e da fala para fazer com que esta bhava apareça, surja no seu coração. Enquanto bhava não é alcançada, né, durante o período de sadhana, então é considerado que esse sentimento pode ser alcançado pela prática. Mas o fato é que ela é uma perfeição eterna, né, que se torna apenas evidente, né, ou seja, manifesta dentro do coração. Então Brajanata diz: quais são as características que distinguem, né, os aspectos do sadhana? Babaji responde: sadhana bhakti é qualquer método para se obter, para se controlar a mente, né, para que ela se torne consciente de Krishna. Ele deu uma resposta bem simples, né? Então o Vrajanata pergunta: quantos tipos de sadhana bhakti existem? Babaji responde: existem 2 tipos de sadhana bhakti, Vaidhi e Raganuga. O Vrajanata pergunta então o que é Vaidhi Bhakti? Babaji responde: a propensão espiritual das divas é manifesta de 2 maneiras. As regulações encontradas nos Shastras são chamadas de Vidhi. E a inclinação que tem uma origem neste Vidhi é chamada então de Vaidhi Pravritti, a tendência de seguir os Vidhis, né, ou as regulações dos Shastras. E a Bhakti, que é causada pela disciplina, né, de seguir esses Shastras, esses Vidhis dos Shastras, é então chamada de Vaidhi Bhakti.
Porque ela tem origem em Vaidhi Pravriti. Tá? Então, Brajanata pergunta: eu irei perguntar sobre as características da atração espontânea, ou seja, raga, um pouco mais tarde. Agora, você poderia descrever as características, então, de Vidhi? E Babaji responde: os Shastras prescreveram deveres regulativos chamados de Vidhi e também proibiram certas atividades. Né? Os deveres prescritos, ou Vaidha Dharma, para as divas é seguir todas as regulações e evitar atividades proibidas. O Brajanata então diz: bom, pela sua explicação, parece que Vaidha Dharma consiste de regras e regulações de todos os Shastras, mas as divas de Kali Yuga são muito fracas e têm um tempo de vida muito curto. Então, elas não conseguem estudar todas essas regulações dos Shastras, né? E para cumprir, né, esse Vaidha Dharma. Então, será que os Shastras indicam, né, como nós podemos determinar essas regulações de maneira prática, né, e mais resumida? E o Babaji responde: está escrito no Padma Purana 42.103 e também no Narada Pancharatra: Smartavya satatam Vishnur Vishmartayo na jatuchit sarve vidi nishedasyor etayoreva kinkaraha. Sempre lembre-se de Vishnu e nunca se esqueça dele. Todas as outras proibições e recomendações são servas dessas duas instruções. Então, o comentário sobre isso é que os arranjos para todos os tipos, né, de vidhi, ou seja, regulações e proibições dentro dos Shastras estão baseados nessas duas sentenças básicas. Ou seja, lembrar-se de Vishnu e nunca se esquecer dele. Então, o dever, que é vidhi, ele pode ser alcançado certamente pela lembrança constante de Bhagavan. E atividades proibidas, Nisheda, são aquelas que fazem com que nós não nos esquecemos dele. Né? Então, lembrar-se de Bhagavan Vishnu constantemente através de toda a sua vida. Essa é a prescrição básica. Né? E os arranjos de Varnashrama Dharma e etc., para a manutenção das divas, estão sujeitas a isto. Nunca se esqueça de Krishna. Essa é a principal proibição. Né? Então, tudo além disso, como abandonar atividades pecaminosas, evitar a tendência de se desviar a atenção de Krishna, né? E tentar expiar os seus pecados, todos estão subordinados a esta proibição básica. Né? Então, portanto, todas as regras e proibições descritas nos Shastras são servas eternas, né, da regra de se lembrar de Krishna constantemente e da proibição de nunca se esquecer dele. Então, a regulação de se lembrar de Krishna é um princípio fundamental entre todos os princípios regulatórios do Varnashram Dharma, né, e qualquer outro tipo de instituição que a gente possa seguir. Tá? Então agora ele cita um verso, na verdade dois versos do Srimad Bhagavatam, 11.5, 2 e 3, que diz: Shri Chamasa disse: os Brahmanas vieram a existir da boca do Senhor Vishnu, né? Os Kshatras dos seus braços, os Vaishyas das suas coxas e os Shudras dos seus pés. Esses 4 Varnas foram criados junto com as suas características particulares, né, e os outros 4 ashramas específicos. Uma pessoa
que vive dentro do Varnashrama torna-se intoxicada pela sua alta posição social e também pela sua posição espiritual. E ela falha em adorar o seu Ishtadeva, Bhagavan Sri Vishnu, né? Ou até mesmo pode desrespeitá-lo. Esta pessoa cai da sua posição do sistema de Varna e Ashrama, perde todo o seu prestígio e nasce dentre as espécies inferiores. Então Brajanata pergunta: por que todos que seguem essas regulações do Varnashrama praticam Krishna Bhakti? Babaji responde: Srila Rupa Goswami explica que, dentre todos aqueles que seguem as regulações dos Shastras, apenas aqueles que desenvolvem fé em Bhakti são capazes de se ocupar em Bhakti. Eles não são atraídos para as regulações da vida material e nem mesmo eles renunciam à vida material. Ao contrário, eles seguem os meios, né, ou seja, os caminhos de um cidadão comum, né, de uma vida civilizada comum, para manter-se, e ao mesmo tempo eles praticam o sadhana de Shuddha Bhakti com muita fé. Uma diva civilizada torna-se qualificada para se ocupar em Bhakti, como resultado do sukriti acumulado em muitas vidas. Existem 3 tipos de pessoas com fé: o Kanishta, o devoto neófito, o Madhyama, o intermediário, e o Uttama, o mais elevado. Então Brajanata diz: é dito na Bhagavad Gita que 4 tipos de pessoas executam Bhakti. A primeira é Artha, aquelas que estão sofrendo. Segundo, Jigyasu, aqueles que estão questionando. Depois, Artharti, aqueles que desejam riqueza. E, por último, os Gyanis, aqueles que estão buscando por conhecimento sobre o absoluto. Que tipo de Bhakti eles estão qualificados para praticar? Então Babaji responde: quando eles se associam com santos, né, o seu sofrimento, os seus questionamentos, os seus desejos por riqueza e o seu desejo por conhecimento são removidos, ou seja, são anulados. E eles então desenvolvem fé pelo serviço devocional exclusivo. Eles então imediatamente tornam-se qualificados para se ocupar em Bhakti. Os exemplos proeminentes disto é Gajendra, Shaunaka e os outros rishis de Naimisharanya, Dhruva e também os 4 Kumaras, respectivamente. Então Brajanata pergunta se esses devotos alcançam a liberação final. E a gente vai responder na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo.